Oi, gente, boa noite. Meu nome é Amanda. Eu sou diretora de pesquisa da Liga Acadêmica de Imaginologia, a LAIM, da Faculdade de Ciências Médicas. Para mim é um prazer enorme estar aqui no congresso hoje, falando sobre a pesquisa que a gente está desenvolvendo em parceria com o IMED, que é o Instituto de Ultrassonografia, e com o Ambulatório Ciências Médicas. Eu espero que vocês estejam gostando bastante do congresso. Ele foi pensado e desenvolvido com muito carinho por vocês. É o primeiro congresso multidisciplinar de imaginologia da Faculdade de Ciências Médicas. Está com uma equipe muito bacana. A gente vai agregar muito conhecimento nesses 3 dias de congresso. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar a pesquisa que a gente está fazendo. A gente está realizando a avaliação do papel da ultrassonografia obstétrica em gestantes de risco habitual no Sistema Único de Saúde de Belo Horizonte e a realidade da assistência pré-natal. A gente está sendo orientado pela professora doutora Arlene de Oliveira Fernandes. Ela também é docente, ela é professora pela Faculdade de Ciências Médicas. Antes de falar da pesquisa, eu gostaria muito de falar um pouquinho sobre a ultrassonografia obstétrica, que é um exame muito importante, que eu acho que a gente não deve esquecer os riscos, os benefícios, a gente não deve esquecer nada sobre a ultrassonografia obstétrica. Então, galera, primeiramente, a gente sabe hoje em dia que os índices de mortalidade materna e infantil, hoje, eles estão completamente relacionados com a qualidade da assistência pré-natal que essas gestantes estão recebendo e, o mais importante, ao acesso a esse serviço, que a gente sabe que as grávidas têm que ter acesso em tempo oportuno ao pré-natal. E as práticas que a gente realiza durante essa assistência pré-natal, ela está totalmente associada a um melhor desfecho no período perinatal dessa gestante. Só que, infelizmente, a qualidade de acesso hoje em dia aqui no Brasil, ela deixa muito a desejar, e a gente sabe disso. Nas várias regiões do Brasil, e principalmente naquelas regiões onde a gente tem populações menos favorecidas, tanto socialmente quanto financeiramente, né? Economicamente falando. Então, estudos nacionais, como está aí na apresentação, eles já estão mostrando as falhas que existem no pré-natal aqui no Brasil. Por exemplo, dificuldade no acesso, início tardio do pré-natal, número inadequado de consultas e, quando tem essas consultas, realização incompleta dos procedimentos, dentre eles a ultrassonografia obstétrica. E tudo isso vai afetar diretamente a qualidade e a efetividade dessa assistência pré-natal que a grávida está recebendo. E para que a avaliação da ultrassonografia obstétrica ela seja mais fiel, mais fidedigna à realidade, a gente tem que levar em consideração, a gente tem que pôr na balança os riscos e os benefícios que a gente está oferecendo para aquela gestante e para aquele bebê. Primeiramente, a gente tem 2 possíveis riscos, que são os erros diagnósticos, possíveis resultados falsos positivos e falsos negativos. E também, além disso, é muito importante a gente levar em consideração os defeitos biológicos da ultrassonografia. Porque, gente, esse método de imagem, ele utiliza uma onda sonora. Essa onda sonora, ela tem pressão positiva e pressão negativa para atravessar os tecidos. E essas pressões, elas geram efeitos térmicos e efeitos não térmicos. E a gente já viu na literatura, já tem estudos publicados mostrando as repercussões desses efeitos térmicos e não térmicos nos tecidos. Então, é muito importante a gente avaliar se está na hora dessa gestante fazer esse exame de imagem, se está no momento oportuno desse exame. Então, a gente tem que pôr na balança os riscos e os benefícios que a gente está oferecendo, tanto para a mãe quanto para o bebê. No Brasil, a gente tem a portaria de 5 de outubro de 2011, que no anexo 3, ela está preconizando a realização de uma ultrassonografia obstétrica por gestante de risco habitual, e de acordo com as orientações da Secretaria da Saúde daqui de Belo Horizonte, essa ultrassonografia ela deve ser realizada entre 13 e 20 semanas de gestação. Então, sendo assim, galera, tanto aqui em Belo Horizonte quanto no Brasil, todos os profissionais da atenção básica, eles devem ter conhecimento sobre esse método de imagem, sobre esse método de exame. Eles devem conhecer as indicações desse exame e, principalmente, eles têm que estar habilitados para fazer a interpretação desses resultados, para que no futuro a gente não cause uma frustração no casal, na gestante.
Então, a decisão de incorporar ou não incorporar a ultrassonografia obstétrica à rotina do pré-natal, ela deve considerar um N de fatores. E principalmente os recursos que a gente tem disponível, porque não são todos os lugares que têm os mesmos recursos, a qualidade desse serviço, porque não são todos os profissionais que estão habilitados para fazer esse exame e para fazer o laudo desse exame, interpretar o resultado, né? E o acesso, porque não é todo mundo que tem acesso a esse exame. Então, é muito importante a gente levar em consideração todos esses fatores. Pensando nisso, a gente teve como objetivo comparar o uso da ultrassonografia obstétrica em gestantes de risco habitual do Sistema Público de Saúde de Belo Horizonte com as orientações propostas pelo Ministério da Saúde. Secundariamente a isso, a gente quer investigar se o momento da realização dessa ultrassonografia obstétrica está sendo capaz, está sendo efetivo para obter um resultado que vai proporcionar um melhor pré-natal para essa gestante. E a gente também quer avaliar a qualidade dessa assistência pré-natal, se está sendo indicado tudo certo, se ela está tendo acesso a todos os exames que são preconizados durante a assistência pré-natal, se ela teve uma consulta prévia a ginecologista dela. Então, são um N de fatores que estão envolvidos. A ultrassonografia hoje, ela representa um dos exames mais solicitados nas mulheres gestantes no mundo e no Brasil também, óbvio. E esse exame, ele é responsável pela detecção da maioria das patologias fetais. A avaliação dessa utilização desse procedimento e o conhecimento sobre ele são imprescindíveis para o acompanhamento das recomendações que o Ministério da Saúde passa e para a gente conseguir otimizar o recurso que a gente tem disponível. Porque é muito importante que a gente consiga ofertar um serviço de melhor qualidade a todos os usuários do Sistema Público de Saúde. E, gente, é muito importante a gente lembrar uma coisa: a gente está num contexto de recurso limitado da saúde, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Então, é muito importante que a gente lembre de sempre analisar o custo-benefício desse procedimento e além de desenvolver uma conduta baseada em evidência clínica, em evidência científica. Por isso que a gente está desenvolvendo essa pesquisa, que a gente quer saber se realmente está ocorrendo tudo que é preconizado, a gente quer comparar. E para isso, a gente está fazendo uma pesquisa de cunho qualitativo e quantitativo com um delineamento transversal por meio de um instrumento próprio. Que instrumento é esse? A gente desenvolveu um questionário. Nesse questionário, a gente tem um N de perguntas que essas gestantes elas têm que responder. O local que a gente vai fazer o preenchimento desse questionário, a gente tem um ambulatório Ciências Médicas, de segunda a quinta, de manhã e à tarde. E a gente tem a clínica IMED, que é o Instituto Mineiro de Ultrassonografia, de segunda a sexta, de manhã e à tarde também. E a nossa população são as gestantes de risco habitual que frequentam esses dois locais que a gente vai fazer o preenchimento do questionário. A gente calculou mais ou menos 97 voluntárias para a gente ter um N bom, para a gente relatar certinho. Gestantes de alto risco, gestantes que não utilizam o sistema público daqui de Belo Horizonte e que não quiserem preencher o questionário, elas vão ser excluídas da pesquisa. Já aquelas gestantes de risco habitual acima de 18 anos e que preencherem, que assinarem o TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecidos, elas estão automaticamente incluídas na nossa pesquisa. E após a gente fazer a análise de todos os questionários que forem respondidos por essas gestantes, a gente espera ter resultados suficientes para a gente poder comparar a conduta que está sendo praticada aqui no Sistema Público de Saúde de Belo Horizonte com o que é preconizado pelo Ministério da Saúde sobre a ultrassonografia obstétrica. E, além disso, a gente quer quantificar e qualificar a realidade dessa assistência pré-natal que está sendo prestada para essas gestantes de risco habitual aqui em Belo Horizonte. Na nossa análise quantitativa, a gente quer relacionar algumas variáveis. Por exemplo, escolaridade, consulta prévia à gestação com o ginecologista. Será que essas grávidas tiveram acesso a um ginecologista antes
de ficarem grávidas? Número de gestações, idade gestacional atual, número de consultas pré-natal, comorbidades dessas gestantes, o número de ultrassonografias obstétricas que elas realizaram, o momento que elas realizaram e qual foi a indicação que elas tiveram para fazer essa ultrassonografia. Então, quando a gente tiver todos os dados coletados, a gente espera que, além da gente conseguir correlacionar o Sistema Único de Saúde daqui de Belo Horizonte com a assistência pré-natal, a gente consiga mostrar os achados que são característicos da indicação e da realização da ultrassonografia obstétrica durante a gestação. Então, é muito importante que a gente consiga obter um N de voluntárias suficientes para que a gente consiga comparar se o que está sendo feito aqui no Sistema Público de Saúde de Belo Horizonte é o que o Ministério da Saúde está preconizando. Então, por isso que a gente fez esse questionário, por isso que a gente fez essa pesquisa e que no final vai dar tudo certo. O resultado dessa pesquisa, ele vai ser de livre acesso. Qualquer um que quiser saber o resultado dessa pesquisa vai ter acesso, tanto em instituição pública, em instituição particular, inclusive as voluntárias da pesquisa. Elas vão ser orientadas a ter acesso ao resultado final, porque o nosso contato vai estar disponível no TCLE que elas vão assinar. Então, a qualquer momento, se elas quiserem saber qualquer coisa sobre a pesquisa, elas vão ter acesso, inclusive ao resultado final da nossa pesquisa. A nossa pesquisa, ela está com previsão para terminar em 2022, a gente pretende terminar ela em 2022. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a pesquisa, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a Liga, sobre o Congresso, tá aí o e-mail da Lain, o Instagram da Lain, se vocês quiserem entrar em contato comigo para falar sobre a pesquisa da Lain, fiquem à vontade. Eu espero que vocês estejam gostando do Congresso. Ano que vem, todo mundo fazendo o processo seletivo para entrar na Lain. É uma liga muito boa. E é isso, gente. Aproveita o Congresso, tá muito bom. A gente tem uns convidados aí muito bons. Boa noite.